E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo S. Eu sou o Caio e tô hoje aqui com o meu amigo Vinícius. Olá, pessoal, beleza? E hoje a gente veio entrevistar, né, em parceria com a Rádio RC7 e Escola S, o presidente administrativo da Credicomim de Lages, Newton Alves. E aí, Newton, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí, né? Maravilha. À disposição de vocês aí. Não perguntem demais, tá? Só... Agradecer desde já com a presença aqui. Realmente estamos muito honrados em ter o senhor aqui conosco hoje. Tá bom, obrigado. Então, queria começar perguntando, né? Acho que a parte mais adequada para a gente começar. Você poderia comentar um pouquinho da sua história com a gente? A sua vida? Eu sou... vamos contar um pouquinho da idade, então, né? 63 anos, sou lagiano há 55 anos, né? Não sou natural daqui, mas moro aqui há 55 anos. Sempre atuei no ramo de comércio, né? No comércio varejista, sempre tive aí. E hoje a gente está aí à frente da cooperativa, né? Da cooperativa de crédito, a Credicomim, né? O senhor é natural de Lages mesmo? Não, sou do Alto Vale ali, de Ituporanga, terra da capital nacional da cebola, né? Mas, legal. Então, analisando assim, né, o âmbito que o senhor trabalha, com certeza precisa ter as qualificações adequadas, né, para poder estar participando da Credicomim, né? A cooperativa precisa ter toda uma qualificação. Qual tipo de pessoa que vocês geralmente têm o costume de contratar assim, para poder participar da empresa, da cooperativa? Na cooperativa, né, a gente tem um conselho, tem a governança, né, que é estabelecida pelo Banco Central, está dentro das normas do Banco Central e dentro do nosso estatuto também, né? Então a gente tem a questão da governança, tem o conselho de administração, conselho fiscal e a diretoria, né? O conselho de administração, ele é formado por pessoas, bem dizer, voluntárias, né, ao trabalho, com mais especialização em termos de conhecimento da vida, né? E claro que somando alguma especialização é muito bom. Mas são pessoas que trabalham num objetivo, de uma ideia, em cima de um projeto, né, que foi estabelecido. O Conselho Fiscal a mesma coisa, são pessoas da comunidade, né, da comunidade também com algum conhecimento, claro, técnico, né, mas muito voluntariado e com vontade que o projeto dê certo. Daí a diretoria, sim, essa diretoria é especializada, a diretoria que toca a cooperativa no dia a dia são especialistas, são pessoas que têm que ter um período, uma experiência já, né, no ramo de diretor, né, com as responsabilidades. Então são pessoas que têm que ter curso, já tem que ter no mínimo, no nosso caso, 7 anos de vivência já em instituição financeira, né, então tem toda essa questão especialista, né, a questão da diretoria. O conselho é mais voluntários, pessoas que têm, mas tem que ter conhecimento também, né. Bacana. E uma pessoa que tem, tipo, vamos supor, eu estou começando agora e eu estou procurando, né, uma vaga, possivelmente, para participar de uma cooperativa como funcionário, assim, seria possível eu conseguir uma vaga por lá? Qual que seriam os requisitos ali? Qual que seria o requisito para me poder iniciar? Os requisitos são as exigências, né, depende do cargo, a vaga que está disponível, né, exigência. É questão da formação, né, de faculdade, isso aí é um pré-requisito, bem dizer, para todos. Você tá cursando ou já ter cursado, né, principalmente na área de administração, na área afim, né, que o cargo está exigindo, né. Temos o menor aprendiz, tem o aprendiz também, tudo dentro da área daí que está atuando, né? Nessas questões aí, daí tem a CPA 10, precisa ter a CPA 20 também, né? Hoje a exigência da CPA 10, que é para trabalhar no mercado financeiro, a exigência, bem dizer, para qualquer cargo que esteja na cooperativa é exigido a CPA 10, né? Certo. Uma pergunta também, ele acabou respondendo um pouquinho, mas o que seria algo que uma pessoa que esteja começando, que tem um futuro, que quer ter um futuro nesse sentido, o que ela poderia estar estudando, tendo em mente ali para poder estar se tornando uma pessoa nesse rumo? Para trabalhar nessa área, na área financeira, você tem que ter vontade, né? Primeiro tem que ter vontade de querer aprender, porque é uma área que você precisa aprender, ter aprendizado contínuo, né? Trabalhar, estudar continuamente
né, nessa função, você precisa estar atento e muita vontade, né? Muita vontade de querer crescer. A cooperativa é uma empresa, bem dizer assim, que tem as oportunidades e os cargos são bem definidos, né? E o que você precisa fazer para conseguir galgar, chegar até diretor, gerente, diretoria ou até o conselho de administração. Isso está sempre bem transparente na questão de cargos e salário, né? Mas eu te digo que tem que ter muita vontade, tá? Sempre precisa ter aquela determinação de estar presente ali, né? Tem que fazer por merecer. Trabalha com muitos objetivos, muitas metas, né? E isso são bem claros, né? Tem que gostar, igual eu te digo, tem que gostar, tem que trabalhar feliz. Se a pessoa está contente naquilo que realmente se identificou e é aquilo que ele quer, eu não vejo nenhum empecilho para que consiga galgar aos cargos máximos que tem dentro da instituição, né? E isso é em qualquer coisa, né? Se a gente gosta do que faz acontecer. Você tem que estar feliz, né? Como diz, qualquer coisa. Se você não está feliz naquilo, então procure ser feliz, né? Algo que te faça feliz realmente. Às vezes não é na hora que a gente consegue, mas eu digo que o objetivo tem que ser esse, né? Tem que procurar ser feliz naquilo que tu faz. Com certeza vai ser bem mais fácil as coisas. Sim. Né? A realização vai ser bem mais fácil. O clima, né? Vai ser bem mais leve para você trabalhar e conseguir aquilo que tu almeja, né? Correto. Bom, a gente já falou um pouquinho do pessoal que está envolvido, né, na parte de gestão. Agora eu queria ver contigo um pouco de quem vai estar participando, né, da cooperativa, que são os cooperados. Como é que é a relação com eles? Bem, os cooperados, hoje a Crédito Cominho, por exemplo, é uma cooperativa jovem ainda, tem 14 anos só de formação. Ela é uma cooperativa que começou com 30 sócios fundadores, né? Então ela começou há 14 anos com 30 sócios e R$2.000 cada sócio desse colocou na cooperativa, né? Então fez um capital de R$60 mil. Hoje nós estamos chegando a quase 22 mil cooperados, né? Atuando aí, e quase 300 milhões de ativos, né? Então, para tu ver, nesses 14 anos a gente construiu. É uma relação que você tem com o cooperado, né? Que é o sócio da cooperativa. Muitas vezes a gente sempre diz a pessoa não é sócio de nada, mas quando ele entra na cooperativa abrindo uma conta na cooperativa e trabalhando com ela, ele faz parte do quadro social, então ele é dono da cooperativa, muitas vezes com R$1 para ele entrar na cooperativa ser sócio, né? Então com R$1 ele já passa a ser dono da cooperativa. Sim. Então você tem que trabalhar essa questão com o cooperado, né? Hoje nós com quase 22 mil cooperados, uma relação muito ética, de transparência com ele, tá? Para que realmente ele se sinta dono. Ele sinta que aquele negócio é dele, ele pertence, ele faça parte. Ele sinta a questão do pertencimento, né? Sim. Então isso é o que leva a cooperativa. E cada vez crescendo mais, né? Crescendo mais. A gente não usa isso. Sentindo melhor, né? Sabendo que está junto ali. Isso, a gente pratica a questão da transparência com o cooperado, né? As boas práticas, éticas, sendo ético com ele, né? Com certeza ele se sente pertencendo àquele negócio. E tudo que tu conhece, que a gente sabe, né? Que as pessoas conhecem, o que tu não conhece, tu não se apropria, mas aquilo que tu conhece, tu se apropria. Então daí você se sente dono, você vai ajudar que aquele negócio também prospere, né? Então é isso que a gente tem a relação com os cooperados. A gente tem a chegar a 2025 com 40 mil cooperados, né? E para isso, eu vou dizer bem o seguinte, é de boca a boca, tá? A gente constrói isso com uma relação de boca a boca, né? Isso explicando, é as partes mais importantes, né? Que tratando as pessoas bem, dando certo, elas vão acabar comentando, vai crescendo cada vez mais, contando para as outras pessoas. Isso é uma coisa que é o nosso professor, né, de Design Thinking, né? O tio Red lá, ele comenta com a gente, o Edenir, tá certo. ele comenta com a gente, né, que tipo, alguns dos negócios que estão aí presentes, né, muitas vezes dá certo por causa que o pessoal tem aquela sensibilidade, né, de ter aquela conversa, aquela interação com o cliente, né, se preocupar sem ser bem humano, sabe, não ser só aquela relação empresarial, né, assina aqui, isso é aquela coisa bem mais, né, bem mais humana mesmo. Então é bacana ver que tem isso no contexto. Como a cooperativa, um dos princípios do cooperativismo é uma relação, né, de educação, né,
informação, né? E esse é o 5º princípio. O 7º princípio é interesse com a comunidade. Bom, o que é uma cooperativa de crédito tem interesse pela comunidade? Não, a gente tem porque a gente coloca quanto uma comunidade, quanto mais desenvolvida na questão, melhor vai ser a distribuição de renda, né? Mais feliz vai estar aquela comunidade em relação ao tratamento. Né? A gente levar para eles o conhecimento de uma boa educação financeira, né? de uma boa escolaridade, né? Levar tudo isso ajuda a se desenvolver e a comunidade cada vez fica melhor. Cooperativa de crédito e essa relação com a comunidade é muito forte, tá? Sim. Então a gente tem... E tendo uma boa convivência junto com que nem já diz o nome, uma cooperativa, sendo todos juntos, só tem a crescer. Só tem a crescer, é aquela relação que tem que ter. Para isso você tem que ter a condição de olhar no olho, né? E falar a verdade. Tem que ter confiança, né? E ser verdadeiro. A gente sempre brinca na questão, mas é uma brincadeira, mas é verdade. Sim. Muitas vezes a gente conhece as pessoas quando lida com o dinheiro dela, né? Então a gente... Daí conhece se a pessoa é de verdade. A gente sabe que as pessoas pegar um crédito, ele vai onde têm mais vantagem. Agora deixar o dinheiro dele, ele só deixa onde ele confia, né? Realmente onde ele confia. Então a gente tem que ter essa relação de transparência, né? Olhar olho no olho e deixar ele sempre a par das coisas como é que estão. Na hora da tristeza e na hora da alegria, entende? Ele ter esse... Nos altos e baixos. Os altos e baixos, sempre... Porque a cooperativa é construída do dia a dia. Então, um dia está bom, outro dia está mais ou menos, né? Tem as questões. Os dias de luta, os dias de glória. Isso aí, né? E o time lá de colaboradores, o time de conselho e toda a diretoria sabem disso, que tem que ter essa questão bem transparente com o cooperado, né? Tá certo. O senhor chegou até a comentar, né, dos 22 mil cooperados. Eu estava vendo, inclusive, a notícia lá, que a Credicomim conseguiu, né? Agora já são 22 mil, mas eram os 20 mil cooperados. Parabéns desde já, né? É um marco, com certeza, a se orgulhar. E o que eu queria perguntar, né, talvez até mesmo já respondida essa pergunta, mas é como se fossem duas, né? O que o senhor acredita que foi o principal fator que ajudou a Credicomim a conquistar esses 20 mil, ser o que é né, hoje. Esses 22 mil a ser o que é hoje? E o senhor saberia me dizer alguma coisa que eles imaginam melhorar para estar trazendo mais gente ainda ou acrescentar para o público? Aquilo que eu te falei, é ser transparente, né? Levar a ele toda a informação que ele precisa e realmente ajudá-lo, né? Não só da boca para fora, mas ajudá-lo. A gente sempre conversa que às vezes para o cooperado, que ele está lá no caso da cooperativa de crédito, às vezes ele está solicitando crédito, às vezes não sim, mas às vezes dizer não para ele. É uma forma de ajudá-lo, tá? É uma forma de abrir, às vezes, a cabeça dele porque alguma coisa está errada. Entende? Então a gente tem esse papel de fazer isso, de ajudá-lo. Não só emprestando o dinheiro muitas vezes, mas sim orientando, né? Fazendo uma consultoria, orientando ele para que o negócio dele vá bem, né? O negócio quanto mais melhor ele for, com certeza melhor ele vai ajudar a divulgar a cooperativa, vai levar para as outras pessoas também. Então a forma de crescer, como eu falei para vocês, nós temos a melhor forma que nós temos usado é da boca a boca, realmente fazendo o que a gente está praticando, aquilo que a gente fala, né? Então esse eu acho que é a maior questão que alavanca a cooperativa. Eu acho que é um dos melhores pontos a seguir. Isso, a gente essa conversa com ele, né, como diz, às vezes o não para ele é um baita sim na questão do negócio dele, da visão dele, da vida dele, né? Então a gente tem essa missão fazer. Não é fácil, tá? Muitas vezes você dizer um não, né, para a pessoa ou ajudá-lo a orientar, não sabia o que dizer, não sabia o que dizer, então por isso que o time também tem que estar preparado para isso, todo o time, né, os colaboradores têm que estar preparados. Por isso que aquela pergunta que você fez no começo, né? Realmente as pessoas que são escolhidas para trabalhar nesse time, né, tem que ter essa visão, né? Pode ser que não tenha no momento da entrada, mas tem que procurar durante o período que tiver na cooperativa, procurar essa orientação para que ele possa orientar, né? Tá certo. Bom, agora pegando mais para um lado pessoal mesmo do senhor, né? Com certeza teve toda uma trajetória por trás disso, né? Todo um caminho que teve que ser trilhado, né? E o senhor poderia contar um pouquinho dessa história pra gente? Como que o senhor trilhou esse caminho para conseguir hoje uma ideia se tornar... seguindo? Nós somos uma família de 3 irmãos, né?
pai e mãe, 3 irmãos. A gente trabalhou sempre no comércio. Meu pai era porqueiro, como diz, comprava porco e vendia porco lá em Tuporanga, né? Mas ele sempre trabalhou no comércio, sempre a visão de trabalhar no comércio, de comprar e vender, aquele negócio, aquela visão empreendedora daquela sempre visão. Nesse rumo. Oi? Sempre nesse rumo, então. Isso, entende? Sempre. Então a gente sempre seguiu isso, entendeu? Essa carreira. Então, na vida dele toda, ele pregou essa questão, depois montou estabelecimento comercial, né? Loja e coisa. Então a gente está nesses 55 anos que está aqui em Lages. Foi bem recebido na época e a gente se envolveu então com eles, né? Nessa questão. Então a gente tem desde pequena essa veia de empreendedorismo, né? De ajudar as pessoas, né? Além de você ter o teu retorno, é claro que a gente trabalha para ter o retorno da gente, mas também que a comunidade, a cidade também se desenvolva. Então a gente tem sempre esse perfil de empreendedorismo. E a gente seguiu sempre isso, né? Sempre o pai e a mãe seguindo sempre essa orientação do comércio, né? Então a gente, né, até pouco tempo atrás a gente estava no comércio, a minha família toda, eu tenho hoje 3 filhos, sempre também eram do comércio, mas hoje estão em outra linha, mas sempre na linha do empreendedorismo, tá? Desde criança, isso faz parte do nosso DNA, né? Do DNA disso é um lema de família, então. Já tem lá empreendedorismo, associativismo, né? Sempre buscando essa veia, porque a gente sempre acha que esse é o caminho, né? Que as coisas dê certo, né? E é um ótimo caminho. Se for analisar realmente o empreendedorismo, é uma coisa que a gente até de vez em quando discute, né? O empreendedorismo no Brasil ainda é muito uma coisa nova, podemos dizer assim, né? Porque se for analisar outros países, né? Pegar os Estados Unidos, até mesmo, né? Tem bastante pessoas lá que já chegam, já tem o início da sua vida ali rodeado por isso, né? Quando eles criam essas barraquinhas lá de limonada, de cachorro-quente, de bolinho, né? O senhor acredita que aqui no Brasil seria uma boa, tipo, uma pessoa mais jovem já se habituar ao empreendedorismo? Eu acho que a gente na escola, o caso de vocês, eu acho que é diferente, né? Onde vocês estão, mas o que falta, eu acho, desde lá do começo, é a questão do empreendedorismo na escola, tá? Você já receber essa informação lá, já saber o que é bom, porque eu sempre digo, não só a carteira assinada, mas ser também um empreendedor é um baita do negócio, tá? Gerir o teu negócio, né? Ver aquilo nascer, né? Muitas vezes quebrar também, mas nascer de novo e ir para frente. Fazer acontecer. Não é só flores, né? O empreendedor não tem só isso. Mas eu acho que isso precisava ser lá da escola, lá do começo já ter essa graduação aos poucos, né? Educação financeira, entende? Nós não temos hoje, as escolas são poucas que lidam com isso. Educação financeira para a gente ter essa base, né? Ter essa base. Eu acho que é tudo, tá? Você recebendo essa base de empreendedorismo e educação financeira, a tua vida seria muito mais fácil, muito melhor. Eu acredito nisso, tá? Firmemente. Eu lhe pergunto até porque, tipo, é uma coisa meio que a gente está desenvolvendo, né? Mas lá no Senai a gente começou a trabalhar, né? Com um projeto que a gente está fazendo como se fosse uma startup, bem startup mesmo de alimentos, né? Tipo, a gente está trabalhando com essa parte de alimentação. Desde isso aí. No começo. Tipo, aproveite, eu digo o seguinte, aproveite, tira o maior conhecimento disso e a maior vontade disso, porque isso vale ouro, tá? Já começar cedo, essa startup, começar com o espírito empreendedor, de desenvolvimento das coisas, de melhoria das coisas, entende? Isso que a gente precisa, tá? Você vai fazer isso, vai ter conhecimento disso lá com 30 anos, 40 anos. Já é um pouco mais dificultoso. É um pouco mais dificultoso, ou seja, né? Então, o bom mesmo é começar lá na base. Não precisa se estressar ou começar com uma coisa grande, mas você começando com um projeto esse que vocês estão dizendo aí, falando, já é meio caminho andado. Com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês. Exatamente. Parabéns. Né? Ainda mais nos dias atuais, né? Que se tornou uma coisa muito nova para algumas pessoas, mas desde sempre vários jovens já estão começando a empreender desde cedo e começando a ver sucesso já. A gente vê hoje, né? A gente vê. E quando começa a ver que tá dando retorno, tá dando certo, é algo muito gratificante, né? Então é um lugar muito
Porque a gente não vive só do sucesso, tá? A gente vive tem que também saber os altos e baixos. Nem sempre vai ser bom. Os altos e baixos, né? Dessa formação. Mas é isso que te dá casca para você, eu digo casca, mas isso que te dá a vontade de você se superar sempre, entende? Pensando em empreendedorismo e buscando atrás de ideias, entende? Hoje as coisas estão muito mais rápidas do que nós antigamente. A gente a gente dizia, vamos fazer esse negócio para a vida toda. Entende? Hoje a gente não é para a vida toda. Começa com uma coisa e começa uma coisa, já muda, já diferente. vai, né? Você vai buscando sempre ideias novas. Mas isso passa pelo empreendedorismo, tá? Sim. Passa pelo desenvolvimento de startup, de o que for, mas passa por essa busca. E hoje o mundo oferece, né, já para você conseguir começar desde novo, já tem muitas oportunidades para fazer. Então eu vejo assim, parabéns para vocês mesmo, mas que vocês sejam multiplicadores disso, tá? Sejam multiplicadores mesmo, porque hoje são poucos, eu acho que é poucos que pensam dessa forma. Tá? Sim, e é uma coisa muito importante pra gente, que para pensar, muitas vezes, pessoas que já são um pouco mais de idade, às vezes não sabem cuidar do dinheiro, e essa é uma das coisas que é muito importante. Ensina a gente a saber no que investir, no que fazer, tomar cuidado nos seus investimentos. Que hoje em dia... Porque não interessa aquele tá, né? Não interessa o quanto você ganha, sim, é quanto você popa, né? Às vezes aquele que fazer com dinheiro pouco tem mais do que aquele que ganha muito. Então, é cuidar, é você saber gerenciar isso. Sim, tá? Gerenciamento. Isso é importante. Eu vejo hoje na cooperativa, a gente vê as pessoas, às vezes pessoas com as ideias maravilhosas, com a energia total, mas fazendo errado, os processos errados, às vezes a ideia é meio errada, porque você depois de certa altura, você começa a ficar mais difícil para você mudar o teu pensamento, né? Pois é. Então, a pessoa está gastando toda a energia dele, né? Se fizesse diferente, seria com sucesso muito melhor. Entende? Então, quanto mais jovem você aprender isso, não estou dizendo para dar creche já, né? Mas saindo da creche, já indo para o primeiro ano, você começar isso é muito importante. Desde sempre. Tá certo. Bom... Voltando agora, né, para a questão de mercado mesmo, né, porque com certeza ter um início, assim, muitas vezes o mercado não está favorável, né, e tem que meio que remar contra a correnteza, né, para conseguir se impor, ou às vezes estaria tudo dando certo, né, tudo tá legal. No período que vocês iniciaram, né, o senhor comentou que fazem 14 anos que a Credicommun está aí. Quais que são as diferenças do mercado daquele período, né, esse mercado que vocês estão inseridos, para esse mercado que a gente se encontra no dia de hoje? Olha, as crises são as mesmas, tá? Nós começamos em 2008 com a crise de quebrou todos os bancos americanos, na época da imobiliária, a bolha imobiliária, em 2012, 2015, 2018, 2021 com a pandemia, 2020 com a pandemia. Então a gente vive em crise, tá? Em crise. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o melhor da crise, tirar o maior proveito da crise. Porque isso, posso dizer para vocês... em 1970, em 74, quando eu tinha lá 20 anos, já existia crise, se falava em crise. E a palavra que mais fala é crise, né? Mas nesse meio tempo também tem oportunidade, é o melhor momento, entende? Então, não pense dessa forma. É o seguinte, sempre vai existir. Sempre vai ter as oportunidades, tá? Então, tire o maior proveito disso. Caiu, faça aquele teu tombo, uma alavancagem para você sair dele, para dar sair lá na frente, é melhor. Porque a vida é assim, tá? Ela ter altos, baixos, sobe, desce, entende? Então é sempre assim. Eu me lembro, qual eu disse para vocês, eu com 13 anos já trabalhava na loja com meu pai, 12 anos, ele sempre dava tarefa, nunca deixou a gente de... você pode brincar, mas você primeiro tem que fazer essa tarefa aqui. É responsabilidade. Ir lá no banco pro pai pagar isso. E lá, a gente fazia, pequenininho tinha responsabilidade. Né? Então a gente, nesse tempo aí, a gente sempre falou em crise, desde lá, entende? As dificuldades sempre vão existir, então. Sempre vão existir, que saber pegar o lado bom. Mas existe mais oportunidades do que crise, tá? Tá certo. Aproveitando o gancho, então, né, já que estamos no assunto crise, o Covid estava aí há pouquinho tempo, continua com a gente, né? E com certeza foi um dos momentos mais complicados, né? Que a gente passou, tanto nós como os demais países do mundo inteiro, né? Isso. Como que isso afetou a Credicommun? Afetou de uma maneira muito grande? Ou conseguiram se manter bem?
aquilo voltamos, foi uma oportunidade, uma crise que a gente tirou uma oportunidade. Foi o período que mais a gente cresceu, tá? Que mais a cooperativa cresceu. Eu vou te dizer o seguinte, na época de 2020, 2021, foi uma época que mais se emprestou dinheiro para investimento, não para você pagar a dívida, e sim para você fazer investimento nas indústrias, no comércio. Foi um período muito bom. A gente pode dizer que muita gente quebrou, muitos setores sumiu, né? Muitos setores teve seus problemas, mas muitos setores souberam aproveitar a oportunidade, né, da pandemia e tiraram muito proveito, investiram bastante. Então, é aquilo, a gente não viu como uma crise. Apesar que quando começou a pandemia, a gente pensou que ia acabar o mundo, né? Mas a gente viu que estava cheio de oportunidades. Então, foi um período de maior crescimento até hoje da Crédito Comim, foi no período da pandemia. É um momento bem aproveitado. Bem aproveitado, mas eu também vi, todo mundo viu lá, muitas empresas sumindo. Só que também a pandemia ali serviu para bastante pessoas começar a empreender, né? Começar a empreender de forma diferente. Exatamente, saber que não tinha como mais trabalhar presencialmente. Então tinha que ser com novas dentro de casa. Exatamente. Com novas oportunidades. Daí as pessoas em casa começaram a ver que estava precisando reformar a parede, trocar cortina e coisa. Então teve setores que movimentaram, né? Sim. Então foi a coisa assim. Então você tira os bons e os ruins momentos, né? Mas a cooperativa aproveitar as coisas boas. Soube aproveitar esse momento para realmente dar uma alavancagem de crescimento. Tá? E ver que interessante, né? Esse paralelo, tipo, a pandemia, né? Ao mesmo tempo que foi ruim em certos aspectos, foi boa em outros, né? Tipo, se a gente for analisar num setor meio que da cidade, né? O Correio Lagiano, que era um jornal bem tradicional, uma assinatura bem acessível, né? Acabou tendo aí um momento bem terrível, né? Acabou falindo. Mas, em compensação, né? O nosso serviço de deliveries aqui, que é Lagiano, inclusive o Delivery Much, né? Deu uma crescida bem interessante, né? Foi um momento muito oportuno para eles, né? E inclusive para o pessoal que tá em casa mesmo. As redes sociais, né? As pessoas que acabam vendendo pela internet. Gente vendendo, vendendo docinho de forma diferente, ou fazendo um sanduíche de forma diferente, colocando na internet. Divulgando. Tem oportunidades e o modelo mudou bastante de negócio, né? Dos negócios tradicionais, hoje tem muito mais oportunidades, muito mais formas. Tem muito mais formas. É aquele negócio. Experimenta, se der certo, mude, sempre esteja a cabeça aberta para se adaptar ao momento. Porque às vezes saber lidar com as críticas aquela minha ideia não é bem assim. Então esteja com a cabeça aberta para mudar e se adaptar ao que o mercado está pedindo, né? Às vezes você tem que forçar um pouco na ideia, tem que brigar um pouco mais com ela, tem que investir, vai dar certo, vai dar certo. Mas, às vezes falta um pouquinho de apostar na teimosia, né? Então a gente tem que ter tudo essa... Eu garanto que quanto mais cedo tu começar com essa veia empreendedora, mais cedo você vai entender melhor isso, tá? Então, se não dá para ir por essa estrada, quem sabe, mas fazendo a mesma, né? Levando o mesmo caminhão, mas vamos pela estrada um pouquinho diferente, né? Vamos mais com o mesmo caminhão, né? Então, a gente não pode. O que eu percebo muito é que as pessoas hoje em dia elas desistem muito fácil também. Tá? Desistem muito fácil. Tentam e não dá. Exatamente. É aquele resultado imediato, né? Acaba sendo uma falha pra gente. Sempre vai ser... Começou agora, já vai dar resultado. Você quer, já vou encher o bolso de dinheiro, né? Às vezes não é assim. Às vezes você tem que... Às vezes acaba perdendo bastante pra depois começar... Eu vejo os grandes sucessos que tem se você ler a biografia desses grandes empreendedores, as pessoas... Elas começaram do zero. Muita coisa venderam o que tinha, o que não tinha, para tocar o negócio, acreditar na ideia, né? E nem sempre, às vezes, deu certo, mas... Nem sempre. Mas eu te digo o seguinte, para quem tem a vontade, realmente, a perseverança, não é um tombo que vai... que vai impedir. Que vai impedir, entende? Tá cheio de oportunidades aí. Sim, tá sempre alguma coisa para impulsionar, né? Seja uma pessoa, seja um apoio financeiro, um momento ali que deu a coisa super certo, bombou, daí às vezes acaba recuperando as forças, né? Porque realmente o imediatismo é uma característica do brasileiro, né? Que é o resultado rápido, né? Que conseguir aquela coisa rápida e muitas vezes acaba desmotivando, né? Esse resultado. Desistindo de tudo. Às vezes desiste, né? E é uma boa ideia, um bom projeto,
E desistiu, né? Desistiu, porque não teve a perseverança de ir um pouco mais além. Porque, sabe, o sucesso estava na curva logo na frente, né? Logo na frente estava quase ali, né? Ele desistiu, né? Ficou para trás. Daí acaba ficando, né? O sonho. O sonho, né? Sonhar com as coisas boas. Tem os programas na TV, assim, né? Um que eu acompanho de vez em quando, assim, é o Shark Tank, né? Que eles... Tem lá diversas pessoas que conseguiram, com ideias pequenas, né? Conseguiram subir. Teve um empresário lá, que agora eu não me recordo o nome dele, mas ele começou vendendo coxinha, né? Começou vendendo salgadinho e tal, começou a lucrar o dinheiro dele e começou a criar o império dele lá. E hoje em dia ele investe em outras pessoas que aparecem lá com as ideias, né? Apresentam o plano. Eu acho que é muito importante também ter essa coragem de arriscar, né? Muitas vezes na ideia de um prodígio, né? Claro, tem que ter toda aquela análise, tem que ter toda aquela questão de você ver, será que se eu investir aqui vai ser um bom retorno, né? Vai ter um bom retorno? Então, eu acho que, tipo, para motivar ainda mais isso, é interessante ver o pessoal que já conseguiu se consolidar também dar uma força para eles, né? Tipo... Isso aí é fundamental, é ajudar a multiplicar. Tá? Dar uma força às vezes né? Às vezes a tendência do individualismo a gente tem que esquecer. Hoje em dia está muito bem isso, está clareando, né? Bem, é de você ajudar às vezes, né? Dar uma mãozinha, pegar na mão, dar só um impulsozinho no outro, né? Então, e acaba tendo ajuda para as duas partes. Para as duas partes, porque a gente tem que acreditar o seguinte: não, mas se eu tiver, como se dizia antigamente, né? Matar o concorrente, não é isso, entende? Quanto mais concorrência tiver, melhor para ti também, mais desperta aquele desejo por ter aquele produto ou ter aquilo, entende? É claro, você tem que ser competente daí para saber estar no meio e não perder o mercado, né? Mas a concorrência é muito boa e você despertar os teus colegas, né? Dar aquele empurrãozinho muitas vezes, isso é muito legal. Isso que eu digo que a minha vida, por exemplo, na nossa família está muito cercado nisso. A gente sempre ajudou nesse sentido. A gente teve colaboradores, hoje são gerentes, estão dono de lojas, entende o que a gente pode dizer? Os caras são super amigos da gente, são pessoas que torcem pela gente também, rezam pela gente quando a gente está mal, né? E ter pessoas boas ao redor muito importante. Você está cercado por pessoas boas, com esse contágio de ajudar, não tem coisa melhor. Tem coisa melhor mesmo. Você tem energia positiva, e não aquele que fica rezando para você dar errado, né? Não, esse cara tomara que se lasque mesmo, porque isso aí nem é bom ter por perto. Não me ajudou, pelo contrário, botou o pé no pescoço e me derrubou. Tal. Isso é aquilo que eu digo, o cara não é feliz, né? Exatamente. Muitas vezes acaba acontecendo, às vezes não é nem por mal, né? Mas a própria família, o pessoal próximo ali acaba puxando para trás, né? É igual disso, a pessoa negativa, você tem que correr de pessoa negativa, tá? Exatamente. Você tem que correr, tem que estar à distância. Esse cara não serve, o negativo não serve para ser teu amigo, nem ser teu... nem teu inimigo, né? Mas ficar longe desse negativo aí, porque a pessoa negativa em volta, igual você fez, eu acho que a pergunta da cooperativa, né? Se tivesse por algumas pessoas num processo, a gente não tinha durado 5 anos, a gente tinha desistido no meio do caminho, tá? Porque muitas vezes dá vontade de chutar o balde, realmente, né? Mas tem que ter alguém ali junto motivando. Pessoas positivas, não, vamos mais um pouco, e vai te puxando, né? Sim. Então a gente procura ter pessoas positivas do teu lado, isso faz muita diferença. Exatamente. Tá? Vocês que são novos, né? Tem que ter gente positiva do teu lado, não pode ter negativa. Negativa leva para baixo. Exatamente. Verdade. Torce contra. Perfeito. Então, agora, essa é uma dúvida que eu acho que pode ser meio que geral, porque muitas pessoas acabam confundindo a cooperativa com um banco, né? Acaba acontecendo, e até mesmo hoje, se me chegarem e perguntarem para mim qual é a diferença de um banco para uma cooperativa, eu sei que tem alguns fatores, né? Agora já foi esclarecido a questão dos cooperados, lá no banco é outro termo que utiliza, né? Eu não sei se é associado, alguma coisa assim, né? O senhor poderia esclarecer melhor pra gente qual é a diferença entre eles? De banco e uma cooperativa, isso. Isso. A cooperativa, você é dono da cooperativa, você é sócio. Lá você tiver R$1 de cota capital ou 100 mil reais de cota capital, o teu voto é o mesmo, tá? Se eu tenho só R$1 de sociedade lá e o outro tem 100 mil reais, o meu voto é o mesmo. Num banco, numa sociedade mercantil,
que não é errado, tá? Eu sempre falo, o banco é o papel dele, tá? O banco é um negócio que eles botaram lá para lá quem manda é o capital. Quanto mais capital eu tiver, mais ações eu tiver, mais o meu poder de voto prevalece, né? E na cooperativa não, na cooperativa é teu. Todos lá tem uma porcentagem. E o que sobra na cooperativa, de toda a movimentação que sobra no final do ano, eu tenho que devolver para você ainda. No banco, você devolve o que sobra de lucro no final do ano, você paga os acionistas. Está errado? Não está. É o negócio do banco. A proposta que, quando ele constituiu o banco, era essa. A cooperativa constitui uma cooperativa, o teu propósito é ajudar a comunidade. Ele não tem finalidade de dar lucro ou dar resultado. Entende? Então, com isso, você consegue cobrar menos, né? A nossa cooperativa, por exemplo, não cobra conta corrente, você não paga nada para ter conta corrente, para ter talão de cheque você não paga nada, tá? O banco cobra tudo isso. É errado? Mais uma vez, não é errado, é o negócio deles. A cooperativa, ao contrário, ela não precisa cobrar porque ela não visa resultado, não visa lucro. Ela precisa dar um resultado no final do ano para mostrar para o cooperado que a cooperativa está dando positivo, está dando certo. Mas tudo aquilo tem que devolver para ele. E começar o ano novamente, chega no final do ano, tem que devolver para ele. Tá? Então a diferença da cooperativa é isso. E a cooperativa está muito inserida na comunidade. Tá? Então, inserido na comunidade, o resultado da cooperativa é imediato. Ah, mas eu ia pagar o banco cobra para manutenção do conta R$30, por exemplo. Todo mês ele cobra. A cooperativa não cobra. Então, aquele R$30 que tu deixou de pagar todo mês, esse tu não pagou, não saiu do teu bolso. Ficou para você gastar em outra coisa. No banco, não. No banco já desconta lá. Se tem teu salário já debitado lá, eles já tiram na hora. Não está errado, tá? Porque a proposta você foi lá porque quis. Exatamente. Né? Então, a cooperativa não. A cooperativa já não cobra. A cooperativa cobra juros mais baixos. Cobrando juros mais baixos, a pessoa deixa de pagar. Então, você sobrou um dinheiro, porque eu ia pegar num banco, peguei na cooperativa, estou pagando menos. Então, esse dinheiro que eu deixei de pagar menos, eu vou... No sábado eu vou tomar uma cervejinha, né? Eu vou no barzinho, vou levar a mina lá e tal. Ali. Né? Fica mais, né? Tem mais dinheiro para sobrar, né? E no banco não. No banco eu pago, vai para o acionista o dinheiro que sobra. Mais uma vez, não está errado, é a proposta e você vai se quer. Né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, cooperativa, como a gente vê a questão do crédito, que a gente fala do crédito, ela tem interesse na comunidade, tá? Onde ela está inserida. Então, ela tem para resultado, para distribuir melhor a renda. Né? Se não, o dinheiro não vai embora, se o dinheiro deixou de pagar, fica no bolso das pessoas, as pessoas têm mais dinheiro para gastar. Né? Então, tem essas questões, diferença cooperativa, né? Certo. Outra dúvida também que eu tenho em questão, acho que não sei se você também tem essa dúvida, uma coisa mais pessoal minha que apareceu aqui agora. Né, a gente sabe que os bancos têm, né, tem aqueles diversas áreas para você poder investir, né? Você escolhe o que você quer fazer, ou então as diversas funções lá, financiamento, consórcio e tal, né? A cooperativa tem essa variedade aí também? Tem. Ela possui quais tipos de serviços? Ela tem consórcio, ela tem... financia a casa, faz as mesmas que um banco faz. Às vezes limitada, depende das suas limitações, dos seus recursos que ela tem. Mas ela trabalha igual a um banco, presta um serviço financeiro igual a um banco. Tem consórcio, cheque especial, troca cheque, desconta título, faz todo o que um banco faz, né? Mas depende muito da sua limitação, dos resultados, do seu patrimônio e coisa e tal. Então o Banco Central controla um pouco disso, né? Mas ela faz as mesmas coisas, aplicação, na poupança, no CDI, né? As mesmas coisas que um banco comum, normal tem, a gente também tem. Tá? Então você hoje você, como diz, hoje você tem tudo. Então você pode comparar também os custos, né? Você deve comparar os custos hoje, né? Do que me dá mais retorno para mim. Qual vale mais a pena? Qual é que vale mais a pena? O que é que sobra mais, né? Então hoje você tem isso, e a cooperativa te mostra isso, é o papel da cooperativa te mostrar isso para você. Mesmo você não conhecendo, sendo leigo, o papel que a gente tem é fazer isso, mostrar para as pessoas isso. Como eu falei lá no começo, né, ser transparente nesse negócio. E quando você estiver pagando mais, que a cooperativa está mais cara, é dizer, é mais caro aqui com nós, tá? Mas você tem a vantagem de ser uma cooperativa, de estar aqui na tua comunidade, que pode, né? Que pode fazer outras coisas melhores, né? Então você opta, né?
Com certeza você tem a condição de optar. Então, pegando assim, por exemplo, queremos levar o nosso projeto além, né? Tornar uma coisa talvez um pouco maior, assim, começar conseguir adquirir mais equipamento para poder trabalhar, né? Investir mais no marketing, trabalhar melhor a marca e tal. Isso. Se a gente chegar lá e mostrar esse plano para vocês, a gente consegue então esse apoio, por exemplo? A gente consegue o apoio. Só esquecendo, tá? Não, lembrando. Tem que ser coisas viáveis também, entende? A gente está apostando no teu sonho, muitas vezes você está dizendo isso, está trazendo o teu sonho lá. A gente também tem que analisar se o teu sonho é viável. Porque todo o dinheiro que nós emprestemos para você, que vamos te emprestar para ti, não é da cooperativa, é de algum cooperado que deixou lá e nós estamos emprestando. A hora ele vai querer esse dinheiro de volta, a gente vai ter que devolver para ele. Então, a gente não pode apostar em qualquer coisa, tá? Tem que ser coisas viáveis realmente. Você tá, às vezes o teu projeto é muito arriscado, vai se pedir uma garantia, tá? Mas pode ter certeza que a cooperativa é muito mais flexível nessa aposta, nessa tua conversa, do que uma instituição financeira normal, que é um banco. Tá? Ele vai apostar mais no teu projeto e muitas vezes dizer, não dá. Tá? Ou vai em frente que vai dar muito certo. Entende? Então a gente tem essa condição de fazer. É dever da cooperativa fazer isso, tá? De fazer isso. Mas nunca esquecendo que nunca é o dinheiro da cooperativa. Eu não sei se você perguntou do meu banco, né? Você estava perguntando. A gente tem muitos cooperados chegam na cooperativa dizendo é meu banco, entende? A gente tem isso lá no começo, há 14 anos atrás, até eu, às vezes, a pessoa vinha, mas no nosso banco, como é que está o nosso banco aí? Eu tinha que pensar um pouco, né? Como é que está o nosso banco? Não é banco, é cooperativa, né? Então é a questão de cultura, né? Da gente estar nas cabeças. Coisas mais novas, né? A gente está. Mas as pessoas confundem muito isso, mas já foi pior, tá? Hoje em dia a gente está mais, as cabeças das pessoas estão mais entendendo melhor essa diferença do que é um banco, cientes qual que é a diferença, a cooperativa. Ali. Então, mas de vez em quando eles chegam e, como é que está o nosso banco aí? Eu disse, não é nosso banco, é nossa cooperativa. Então vamos, tá. Mas foi bem pior no passado, tá? Bem pior, né? Certo. Bom, para desenvolver tudo isso, o que a gente imagina é que tem uma base, né, para você poder olhar, me inspirar em cima disso e tal. Teve alguma inspiração que o senhor teve na sua vida para poder desenvolver esse, vamos dizer assim, a cooperativa, né, a Credicomim, sim? Na época, quando a gente começou o projeto, a inspiração, eu era presidente do CDL de Lages, né? CDL que eu fui por diversos, por 4 mandatos, se não me engano, 3 ou 4 mandatos de presidente. E o pessoal do comércio sempre pedia na época, em 2003, 2004, por aí, que os bancos, na época, estavam colocando o pessoal de conta corrente para fora dos bancos. Estavam lá botando as máquinas lá fora, para você aprender a lidar com as máquinas. E como eu sou do meio lojista, desse meio, e lojista, eu sempre digo, lojista é uma pessoa que, se não gosta de relacionamento, de conversar, ele não pode estar nesse meio. O comércio não é o lado errado dele, né? É a relação pura com o consumidor, com o cliente dele. Saber lidar com as pessoas. Então os bancos estavam tirando dentro. Então o comerciante, ele gostava de ir lá, entrar na fila, né? Conversar com o caixa, pagar o título, e enquanto ele está autenticando ali, ele está contando a vida dele. No outro dia ele faz a mesma coisa, no outro dia faz a mesma coisa, contando a vida dele. Ele gosta de conversar, né? Então havia muita reclamação. Então a inspiração maior começou nessa época, que a gente reuniu 30 pessoas, 30 amigos. Olha, nosso negócio então é montar uma cooperativa para a gente, né? Fazer a cooperativa que vai fazer a mesma coisa que os bancos fizeram. Só que entre você falar e fazer, né, realmente apostar no projeto, demora bastante. Muitas vezes dá vontade de desistir, né? Mas nunca deu, né? Nunca deu. Então o que inspirou foi as pessoas. Tá? O instinto de empreendedorismo, né? De fazer coisas novas, inventar, né, coisas novas para ajudar as pessoas. Então isso que inspirou a gente fazer a cooperativa, né, e tá hoje como tá, entende? Sempre essa questão, as pessoas e o espírito empreendedor, tá? Porque quem não gosta de empreender e de conversar, no comércio é o último lugar que ele deve estar. Ele deve apostar as fichas dele. Não é o lugar dele. Não é o lugar dele, né? Então a gente vê lá, né, a gente tinha uma turma de mais antigos, as pessoas, eles levavam um monte de título duplicado para pagar, ficava no caixa, e a fila lá atrás andando, né? E eles
conversando a vida dele. Eu quero que autêntico um por um. O senhor pega depois. Não, eu quero que autêntico um por um. Ficava ali esperando. Daí enquanto ficava esperando, ele conversava, né? Contava a vida da família, contava a vida dos negócios, da briga que teve com a mulher, aquele negócio todo. Contando sobre a vida. Contando sobre a vida, porque lá no comércio dele ele escutou bastante, porque os clientes dele estavam falando, ele precisa numa hora, ele precisa falar pra alguém. Soltar, né? Uma hora de tanto escutar, tem que repassar também. Ele precisa falar. Né? Tem alguma história que o senhor possa compartilhar para nós? Algo diferente? Foi a história que tem na cooperativa, são todas elas boas, entende? Todas elas realmente de parceiros bons, desde os colaboradores, dos cooperados, entende? Das entidades de classe que ajudaram sempre a CDL, a CIL e a AMP, nasceu nesse meio, né? Pela necessidade, então sempre tem história, eu não posso dizer uma ou outra, todas elas sempre foram importantes. São todas boas. E ainda bem que a gente tem história para contar, né? É sinal que tá marcando certo na vida, né? Realmente. Bom, a gente já falou bastante, né, sobre a Credicomim em si. Então agora vamos pro bate-bola, né? Vamos falar um pouco mais sobre... Não complique. Eu falei que eu vou complicar. Esse microfone não é o meu amigo. Esse tipo de microfone não é meu amigo. Nós não se damos muito bem. Fala. Mas então é uma coisa mais pessoal, assim, porque muitas vezes a gente acaba, né, por ver sempre a pessoa lá nas notícias dos seus negócios, dando tudo certo e tal, a gente sempre, né, pensa, nossa, esse cara não tem vida pessoal, não é possível, né? Eu nunca consigo imaginar. Eu tava até comentando esses dias com o professor, e o Edson tava junto, né? Olha, eu não consigo imaginar você indo num lugar, numa festa, alguma coisa assim, porque é sempre muito aquela coisa centradinha, né? Você só vê o cara dando aula, fazendo as coisas ali no ambiente de trabalho, gosta, né? Então daí é por isso que a gente queria explorar um pouquinho dessa área também. Então, qual que seria o seu hobby, vamos dizer assim, o que o senhor faz no seu tempo livre, o que o senhor gosta de fazer nesses... Gosto de reunir a família e comer um churrasco. E tomar uma cerveja, é isso que eu gosto. É coisa boa. Nunca faltou tempo para isso, né? Essa é a melhor coisa, né? Você tá lá reunido com o pessoal que você gosta e você poder fazer uma coisa legal, assim. Eu ontem mesmo tava fazendo isso com o meu pessoal lá, eu falei, né, na volta do colégio, a gente fica à tarde estudando e tal. Ó, faz o seguinte, dá uma paradinha ali no Miatã, vamos comprar uns pão e uma carne moída, né? E daí eu tirei, vou fazer a janta hoje. Daí o pessoal lá todo reunido na cozinha, conversando, e aquela conversa bacana, né? Todo mundo fazendo piadinha. E eu ali, né, naquele meio, eu sendo mais jovem, né? Tudo que eu posso fazer ali, o máximo é escutar, porque eles estão sempre falando uns papos ali que eu fico meio boiando. Tipo, porque daí o Coquinho lá de Correia Pinto tá fazendo umas peças de madeira e vendendo e tal. E daí eu fico, nossa, bacana, né? Daí o máximo que eu posso fazer é uma piadinha, assim, né? Uma hora ou outra, assim, fazer o pessoal dar uma risada. Mas é um momento muito mágico, né? Você poder estar lá com as pessoas que você ama e ainda alimentar elas, né? Só que tem gente que fica me incomodando, fica lá botando pressão. Tá demorando muito pra sair isso daí. Eu falo, calma, vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas realmente é a melhor coisa, né? Eu tive nesses meio tempo aí, eu fui um pouco ausente em casa, eu confesso, sempre fui ausente, mas eu tinha uma boa esposa, né, casada há 44 anos, que ela sempre supria essa necessidade, ela sempre entendia e compreendia a ausência que a gente tinha. Então, por isso que a gente conseguiu passar durante e criar as crianças, que hoje estão tudo acima de 30, né? Tem 3, 40 e pouco, né? Mas foi muito fundamental a parceria, tá? Da esposa. Isso aí eu sempre digo, ela foi a base de tudo, para dar essa condição para a gente trabalhar e estar sempre à frente. Pode dizer, mas a gente sempre reservou um tempo para fazer o churrasquinho, principalmente entre família, né? Exatamente. Entre família, porque a minha mãe sempre dizia que se a reunião que não tiver comida, você não consegue reunir. Não é uma reunião. Você não consegue reunir. Vamos lá só bater um papo. Não vai. Tem que ter uma bebidinha, uma comida, tem que ter churrasco, tem que ter alguém para pegar no pé e tal. Você sempre tem, né, um corintiano para encher o saco e tal, né? Mas faz parte, com certeza faz. Mas a família te leva, como eu te falei, a esposa e a família, né, te leva a você ter essa condição, né? Não desistir. Não desistir. E é muito importante ter a família do lado, não viver apenas só tá ali trabalhando e não ter a parte de viver com a família em si, porque também
Aí a pessoa acaba ficando todos os dias, trabalha, chega em casa é só trabalho. Não. E não ter o lazer, né? Ah, não, isso aí você tem que Tem ter. que saber. Tem que equilibrar, não é fácil. Exatamente, tá? tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Porque quando as coisas estão bem, tudo vai bem. Família vai bem, tudo. Mas quando às vezes as coisas dão errado, parece que dá tudo errado, né? Daí dentro de casa dá problema. Um cortezinho no dedo lá é um motivo para dar alguma coisa. Mas para isso tu tem que ter a segurança, né? A família sempre ao teu lado, entendendo isso e procurar escutar. Eu sempre digo, sucesso, se você perguntar o sucesso do casamento de 44 anos, só tem um. A hora que ela fala, tu fica quieto. A hora que eu falo, tu fica quieto. Cada um escuta e fala assim. Se os dois tentar falar mesmo na mesma hora junto, dá briga. Não dá certo, dá confusão. Dá briga e vai falar o que não deve, entende? Então, escuta. Só piora as coisas. Só piora as coisas. É melhor evitar o pepino, né? Tá certo. Não. Ainda mais o cara casado com mulher braba, né? Opa, daí falo tem que porque saber lidar bem. Muitos dizem que eu sou reflexo da minha mãe, mas tem muita coisa que eu não herdei. E o mau humor dela é uma coisa. Olha, tomara que se ela escutar esse programa aqui, ela me perdoe. Porque, vai perdoar, com certeza vai perdoar. Tomara, porque olha, umas horas ela tira pra alejar minha mãe. A coisa é séria. Fica meio difícil de aturar, mas tudo bem. Não se comprometa, não fala. Não, melhor não falar. Melhor você ficar quieto, senão... Melhor deixar. Mas não volta mais. Mãe é mãe. Daí o próximo programa mãe eu tô aí. É a pessoa que tá sempre do teu lado. Ela é uma pessoa que... Brigando ou não, ela tá ali te motivando. Tipo, ela sempre pode não ser aquilo que a gente quer. Eu acho que a maioria dos casos, assim, a gente sempre pensa, né? Putz, por que minha mãe não é daquele jeito? Por que não é desde daquele... E muitas vezes a gente não para pra analisar. A mãe que tá com a gente ali, né? E pra minha mãe, ela é uma pessoa que tem muita preocupação comigo. Muitas vezes ela me segura muito por conta da segurança mesmo, né? Ser muito preocupada comigo e tal. Ela sempre diz pra mim, eu prefiro pecar por cuidar demais do que por cuidar de menos. Só que tem hora que isso me tira do sério, porque esse cuidar demais, às vezes é umas coisas meio absurdas, sabe? Mas daqui 50 anos, quando tu estiver escutando isso aqui de novo, tu vai entender o porquê que ela tinha essa preocupação, né? Porque ela tinha daqui 50 anos, discute isso, essa nossa conversa, daí você fala pra mim de novo. Beleza. Isso, tá? Eu com certeza vai chegar mãe é... Sempre vai estar ali pra ajudar a gente. E ela é uma pessoa muito parceira. Ela tem os probleminhas dela lá de humor e tal, concordo. Mas quando ela tira pra me apoiar, cara, é incrível a energia que ela pode proporcionar. Então, obrigado, mãe. Me recuperando aí da minha fala, né? Obrigado, tá? Inclusive, eu sou muito feliz porque hoje eu posso estar aqui graças a ela. Se ela não tivesse deixado, eu não tava aqui. Então, é muito, muito gratificante mesmo pra ela, né, na minha vida. Mas enfim, agora voltando um pouquinho, né? Nesse caso, vamos para a área do entretenimento, né? Acho que todo mundo gosta de ter uma coisinha assim para fazer no tempo livre, seja ouvir uma musiquinha, ou assistir um futebol, assistir um futebol, jogar um jogo, ler um livro. Nessas áreas assim, o que o senhor prefere fazer? Eu gosto quando tem jogo do Internacional de Lages, né? De Lages. Achei Internacional de Lages. Não. Graças a Deus. Internacional de Lages. Um dia que é colorado. Bem claro. Não. Graças a Deus. Isso aí eu gosto de assistir, meus filhos também gostam, né? E entretenimento é isso, escutar Amado Batista, essas músicas. Só os modão. Nossa, que é bom pra caramba. Aquelas músicas, Roberto Carlos. Eu e a minha mulher gostamos muito de escutar. Amado Batista ela não gosta, mas Roberto Carlos ela gosta. Então nós dividimos, né? Um pouquinho de cada um. Ficar os sábados, escutar aquelas músicas antigas, né? Do Giliardi. Não é do tempo de vocês, mas se vocês botarem o Giliardi lá, vocês vão ver. Os modão. Os modão, coisa básica, não. É muito bom, né? O Ser Estrela da Noite lá. Eu admito, uma coisa que eu conheci o Amado Batista quando eu tava indo de transporte pra escola. No ensino fundamental, lá, meu 7º, 8º ano, lá. Troquei de Topic, aí eu ia de manhã cedo, assim, escutando as músicas lá. Umas eu gostava, daí começou a entrar na cabeça, eu fui obrigado a gostar, porque ela tocava o som lá assim. Aí de mim, se eu dissesse, desliga isso aí, dava um probleminha. Mas daí eu comecei a gostar. Aprendi a gostar. O Amado Batista cai bem mesmo, é uma música bem legal. Muito legal. Mas talvez o meu gosto seja meio questionável, mas é muito moda do passado.
passado, né? Mas é aquela música antiga também, se for analisar, né? O meu cantor favorito é o Michael Jackson, né? Que é o... Tipo, é muito pela questão humana dele, sabe? Ele é uma pessoa que eu achei sempre muito humana e eu conheci ele, tipo, vendo o Silvio Santos no SBT, outro que eu gosto pra caramba também. Eu gostava de assistir lá como é que é? O Roda Roda, Jequitinho, essas coisas assim. Gostava bastante de acompanhar. E daí, consequentemente, às vezes aparecia alguma coisa do Michael Jackson e tal. Michael Jackson. E daí eu fui começando... nossa, meu Deus. Faz falta demais aquele cara, porque... Nossa... As músicas dele são incríveis. Talvez a letra não faça muito sentido pra mim, mas os ritmos, a cantoria dele eu acho muito legal. Mesmo que eu não entenda muita coisa, né? Ainda estamos trabalhando isso. Mas, em geral, é algo que é importante, né? Ter aquele momento pra desestressar também. Claro, eu não tenho uma responsabilidade tão grande assim, mas eu também acabo me estressando às vezes com os projetos que não dá certo, né? Não pode desistir, mas às vezes é difícil manter a cabeça no lugar, né? E daí eu acho que isso ajuda um pouco. Você a se manter meio que... Assim... Sendo você mesmo, você não perder a cabeça, né? Não enlouquecer no meio disso tudo, porque você tem que doar tempo pra tudo, né? Tem que ter tempo pro projeto, pra tarefa, pro trabalho, pra família, pro cachorro, pro gato, pro papagaio, pra quem tem. Namorar, então, olha, eu vou falar, essa parte eu prefiro não comentar. A parte boa. Essa parte aí eu não posso falar muito sobre. Não, ele mata. Além disso, né, a única oportunidade que eu tive não foi muito legal, mas deixamos quieto. Isso aí a gente não comenta. Namorar é bom. O pior que vai assistir o programa. Vai assistir o programa. Pronto, agora já contaminou o negócio. Mas... Enfim, eu acho que é importante ter esse momento pra você poder sair e jogar uma pelada também com os amigos ali, e jogar um futebol, né? Às vezes você volta estressado com os pernas de pau lá que estão presentes dentro do campo, mas é tudo uma questão de você aproveitar, né? Aquele momento, o que vale mais, eu acho que não é nem o resultado do jogo. A parceria. É a parceria. A rapaziada tá ali com você curtindo, porque é uma coisa que eu penso, cara... Daqui a alguns anos eu vou sentir muita falta disso. E agora uma pergunta minha pra ti é... O que você gostava bastante de fazer quando era pequeno? Se jogava uma bolinha na rua, o que fazia quando era mais novo? Claro, eu gostava de... Quando era novinho, eu gostava de brincar de arco e flecha. Eu me lembro, né? O que mais? Puxar carrinho de madeira, né? Andar de bicicleta, né? Porque a gente tinha as condições de andar na rua na época, a gente andava na rua. Hoje em dia já é mais complicado. Hoje já não tem mais isso. Era mais tranquilo. Carrinho de rolimã, fazer o carrinho de rolimã, né? Demorar uma semana para andar um dia, daí quebrava, daí começava de novo. Essas coisas assim, né? A gente gostava dessas coisas aí, de brincadeira, né? Fui também escoteiro quando era hoje, nem sabe o que é mais escoteiro, né? Nem sei se tem hoje aí, mas também... Eu quando era mais novo tinha um sonho de ser, eu conheci isso aí aqui em Lages, que eu tem um... Eu fui aqui, gostei muito, então normal, né? Fato, eu pessoalmente, assim, né, eu acabei pegando ali aquela época que tava em ascensão e celulares, né, daí eu peguei aqueles Nokia, assim, né, que tinha o WhatsApp, mas era só pra bonito, e a câmera era uma beleza, você queria tirar uma foto da lua, assim, parecia um queijo, mas aí eu jogava naquele celular lá, minha mãe, tipo... a gente tinha o Actari, né? O Actari, o videogame, o Actari, né? O Atari. Acho que é o Atari. O Atari, né? O Atari, né? Que ficava na bolinha ali pra lá, bolinha pra cá na televisão, né? Mas era muito legal. Nossa. Meu pai conta que passou bastante tempo jogando. É verdade. Tinha até esses poucos dias atrás, aí eu botei fora. O pai tem, até hoje lá em casa ele ainda tem. Tem lá, né? Botamos fora ali, mas não... Eu não tive a oportunidade de conhecer, a não ser teve recentemente, né, o coisa dos carros clássicos aqui em Lages, né, ali em agosto, que veio a exposição, né, daí veio uma galera de tudo quanto lugar do mundo com os veículos para expor, e daí eu, assim, vi a caixinha do Atari bonitinha ali, o pessoal do Sebo vendendo, né, mas senão eu nunca tinha visto, assim, bem perto, conhecido o Atari. Eu peguei a época do PlayStation 1 ali ainda, tipo, e nossa...
Essa época aí, nossa, era mágico também. Ali eu era mais novinho, né? Eu não entendia nada do que acontecia no jogo, mas tava eu felizinho lá, clicando os botões, vendo as coisas acontecendo. Mas eu não gostava muito desse jogo aí, porque eu sempre perdia. Daí aí não dá aquela bolinha me vencia, ficava não jogava mais. Pec de um lado e pec do outro, perdia pra mim mesmo. Então, dá uma raiva quando perde. Mas a gente sempre trabalhou desde cedo, então a gente, claro, que nunca deixou de se divertir, de ter, mas o trabalho sempre teve desde cedo na nossa vida, entende? Sempre a responsabilidade no trabalho, tá? Então sempre teve desde o novo, 12 anos, 13 anos, sempre fez parte. Mas nem por isso que a gente deixou de se divertir, ou sair, ou brincar e coisa, né? Então nunca teve. Fato. Mas trabalhar já está na cabeça desde novinho, né? Que bom. Fazer parte. Mas então, eu acho que é interessante então ver que tem esse outro lado do senhor, né, mesmo com toda essa parte do trabalho, né, mesmo com toda essa pressão, né, com certeza ser diretor desse esquema todo tem uma pressãozinha em cima, né? Sem dúvida nenhuma. Tem. Pressão de 22 mil cooperados. Putz, nem é muita coisa, né? 22 mil cooperados, né, buscando que a gente faça o que eles desejam, né, que é ajudá-los, né? Conquistar. E isso a gente tem o propósito. Então, o propósito da gente é esse aí. Tá? Enquanto der, enquanto eles confiarem na gente, a gente está aí à frente fazendo isso. Perfeito. Então, eu queria agradecer mais uma vez, senhora, a sua presença. Realmente estou muito honrado de estar de frente com o senhor, conversando dessa maneira contigo. Obrigado mais uma vez. Até uma pergunta. Nossa. Quer apertar também? Muito obrigado. A sua presença, conhecer mais um pouco sobre ti, não apenas só o presidente da Credicomim, mas como uma pessoa também. Não, a gente está aí. A gente está aí à disposição, tá? Sucesso para vocês. Não esqueço que eu penso na questão do empreendedorismo, tá? Que fazer parte da vida de vocês é muito gostoso, tá? Muito Errar obrigado. E acertar faz parte da vida, tá? Tá ok, mas muito obrigado pela oportunidade que deu aqui. Nós que agradecemos. Agradecemos demais. Então, vamos chegando ao fim de mais um Papo S. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Se você está ouvindo pelo rádio, né, não deixa de dar uma olhadinha no LinkedIn, no Facebook, dos perfis, né, da Credicomim. E também passar no Instagram, dar uma olhadinha no... nosso Instagram do Papo S, né? @papo.slages. Se você está no YouTube, acessa a descrição aí do vídeo que você vai encontrar os links de todas as redes sociais, beleza? Obrigadão por ter ouvido mais uma vez. Valeu, meu garoto. Valeu. Tamo junto. E até o próximo Papo S. Valeu.